Vou soltar o play. Vou soltar o play. Posso soltar o play aqui, Gutinho? Claro, com certeza, Eu vou, com sol... certeza. eu vou soltar a vinhetinha aqui que a gente não vai ver na tela, mas quem tá assistindo verá. Ó. Estamos gravando. Este aqui é o canal Velhos Reclamões. Este é o programinha semanal Reclamando de Futebol. Meu nome é Acácio Vaz. Estou aqui com meu amigo Guto Oliveira. E hoje a gente vai trocar uma ideia com o nosso querido amigo Edu. Edu Galdão, ex-lateral esquerdo ou direito do Palmeiras, Edu? Direito. Direito, Eu cara. fui tudo, eu volante, zagueiro, lateral direito, Que mas, isso? mas no Palmeiras eu fui mais lateral direito. Lá, lateral direito, assim. Ó, o Guto já me soprou aqui que você jogava mais que o Capita. Ele falou pra mim. Ah, um pouco mais, jogar de manhã, à tarde e à noite, ele consegue. Pô, Eduardo, pai, cara, é um prazer você aqui com a gente no canalzinho, nesse pequenino canal. Queria te agradecer pela participação e te deixar à vontade, cara. Aqui a gente tá aqui pra trocar uma ideia, bater um papo legal sobre futebol e deixar pra O, assim, a rasgação de seda é por conta do Guto, tá? Eu não rasgo muito seda, não. É, é. Primeiro eu quero agradecer aí o meu amigo Eduardo Galdão, amiguinho de poucas datas aí, poucos Pouco tempo. verões, pouco tempo, né? Sou às vezes a gente nos grupos de WhatsApp a gente tem os nossos confrontos políticos, mas tudo na brincadeira, né? Tudo na zoeira, de futebol também. Ele jogou no Palmeiras, mas é São Paulino, né? Pô, Você já viu também, né? é. Então, Não perdi a mas essência. e ele é um ótimo, assim, foi um ótimo amigo, legal pra caramba. Jogou muita bola, futebol. E aquela coisa, né? A época dele foi uma época de. Eu acho que hoje ele jogaria em qualquer time, né? Aquele papo que a gente fala, né? É, Saudosista, né? Então, aquela época foi difícil. Mas hoje acho que ele jogaria em qualquer time, né? E, cara, não foi só bom lateral, né? Ele foi bom zagueiro, jogava de volante bem também. Ó. E teve o pai dele também, que tem história também. O pai dele jogou no Corinthians também. Ah, eu quero saber de Então, tudo isso, velho. Quero saber de um tudo isso. pouquinho de então, história, né? o nosso Edu tem muita história para contar aí. Obrigado, Edu, pela presença, viu? Eu que agradeço. Estamos aí para ficar uma hora, nos divertir aqui junto, trocar ideia e contar história. Você tá morando onde agora, Edu? Você tá morando onde? Então, eu tô há 10 anos praticamente nos Estados Unidos. Certo. E eu tô meio que indo e vindo agora. Os três filhos estão lá estudando. Então, como cada um foi para um lado, a mais velha está em Miami, o do meio está em Orlando e a caçula está em Tampa. Caraca. Então, como não precisava mais da presença dos pais lá, 100% do tempo, quando estava todo mundo junto, era BO se a gente não ficasse lá para controlar. Como foi Entendi. cada um para um lado, então hoje a gente pode ficar mais aqui no Brasil. Então eu e minha esposa Ah, ficamos mais no Brasil. A gente trabalha, tem uma empresa com consultoria de imigração, a gente é advogado, né? bacana. Então a gente está mais no Brasil hoje. Pô, Mas parece que indo e vindo. era meio comum assim até, né? Na época dos anos 70, 80, até um pouco dos anos 90, o jogador de futebol, é claro, os que tinham melhores condições para isso, né? Estudar muito assim para ter uma profissão fora do futebol, assim, né? A gente vê o doutor Sócrates, né? A gente vê o próprio Kaká, ele, se não me engano, o Kaká era para ser um advogado também, né? Mas Então, acabou não eu sendo. tenho uma história curiosa que primeiro que o meu pai não queria que eu fosse jogador de jeito nenhum, Ó, né? Ele sempre, e meu pai jogou em seleção brasileira, jogou com Pelé, jogou 10 anos de Corinthians, São Paulo, só isso. Cruzeiro, Só só isso. isso, foi tranquilo. A carreira dele foi Jogou na tranquila. seleção brasileira, jogou no Corinthians. E azar dele, né, Edu? Pegou o Pelé, né? Pegou o Cansou de Pelé, sentar a bunda no jogou chão. Fala aí, fala aí. só, marcou o Pelé só 15 anos, 20 anos. Putz. Imagina o que era. Ele conta uma história interessante que um dia eles sabiam. E aí um jogo no Pacaembu,
o Corinthians ganhando de 1-0 e o Negão não mexeu na bola, né? E ele falava assim. E aí a torcida, ele pegava na bola, a torcida começou a tirar sarro. Vaiava. E eles, os jogadores em campo, faziam assim. Não mexe com ele, não. Não, Fica quieto. não provoca o homem, não. Faltava 10 minutos para acabar o jogo, 2 lances, ele pegou 2 bolas, gol. Eles fazem assim, puta que pariu, não mexe com ele, deixa ele quieto, cara. Vai falar com ele. Vai provocar o homem, filho. Você tá maluco. Não, isso era de sacanagem. Mas e aí, o seu pai não queria que você jogasse futebol, não queria você longe Então, da ele não bola. queria. Quando eu nasci, tem até uma reportagem que fizeram comigo, eu estreiei no Palmeiras contra o Corinthians. E aí fizeram uma matéria de capa comigo no jornal, dizendo, e aí trouxeram uma reportagem da época. Quando eu nasci, o meu avô era um jornalista, tipo o Avalone, sabe? Aham. Ele tinha um programa de rádio na Gazeta, Milton Galdão. E o meu avô tinha um programa de rádio, era jornalista, e meu pai era meu pai, jogador do Corinthians e tal. E quando eu nasci, eles deram uma declaração para a imprensa atrás e falaram assim, bom, pai e avô só sabem de uma coisa. O Eduardo, que acabou de nascer, não vai ser nem jogador de futebol, nem jornalista. Na véspera, aí eu era... Quando eu subi profissional, eu era reserva do Edson Abobrão, né? Lateral direito, Copa do Mundo, um cara sensacional. E aí ele machucou. Então eu ia jogar contra o Corinthians. Quer dizer, olha a responsa. O destino, o que aconteceu. Eu ia estrear contra o time que o meu pai jogou 10 anos, contra o Corinthians, e eu me formei jornalista uma semana antes. Nossa Senhora! De estrear. E aí o cara da Gazeta foi acho que o jornal era Gazeta mesmo. E ele sabia dessa história e foi fazer e trouxe a notinha da reportagem da época, né? E começou colocando assim, a previsão do pai e do avô foi a pior possível. Ele não só se formou jornalista semana passada e vai estrear contra o Corinthians ainda. Que pariu, que legal. Caraca. E esse jogo aí, você lembra do resultado, não? Lembro, nós perdemos 2-1, 2 gols do Viola. Olha só, velho. Caramba, Edu. O Viola fazia a dança da galinha, aquele sacana. Caraca. Ele tava começando também, porque na época não era como hoje que você tem incentivo para subir profissional com 16, 17 anos, você já está treinando. A gente treinava também com o profissional, mas quando eu falo isso, as pessoas acham que é mentira. A gente só subia quando tinha 19 e 20 anos, quando estava para estourar a idade. A gente cumpria a fase de juvenil, juniores. Era bem raro o jogador. O Viola também tem a mesma idade que eu, exatamente a mesma idade, e subiu também na mesma época que eu, fazendo 19 para 20 anos. Uhum. Então, você não tinha a mesma situação de hoje, que eu acho até, às vezes, um pouco antecipado, mas, ao mesmo tempo, eu acho assim, o moleque que tem personalidade e coisa, pode jogar na fogueira que ele vai, entendeu? Não tem que segurar tanto. E na nossa época era um negócio mais, sei lá, menos... Você não acha que era menos... Você não acha que era porque era mais competitivo na época? Porque assim, o Guto, ele falou aqui que hoje você jogaria em qualquer time, por quê? Porque você tinha qualidade. Você tinha qualidade. Na época você tinha qualidade, mas tinha, putz, 10 cara bom disputando a mesma posição. Hoje... Você vê uma coisa, ele era reserva do Edson, que tinha disputado a Copa do Mundo de 86, 82. né? Não, o Edson 86. 86, o Edson. É o Edson, lateral? 86. 86, ele machucou contra a Espanha no primeiro jogo. Você vê, ao nível, né? Então, é isso você que vê, eu o acho. cara... Você não acha que era porque, assim, os caras demoravam mais pra subir porque a disputa em cima era muito grande, assim? O que você acha? Então, eu acho que é difícil falar isso, parece que a gente está defendendo o nosso lado, né? Eu acho que o nível, hoje você não vê, por exemplo, acabaram os meias no futebol brasileiro, né? Não tem mais um 10, não tem. Não, tem uma teoria, tá? Depois eu falo. Você tem, tá? Fala depois. E eu acho que as posições, elas eram mais respeitadas.
Assim, no sentido de, pô, tá bom, eu era volante, eu fiz a base toda do Palmeiras de volante. Aham. Aí a última Copa São Paulo que eu joguei, eu fui eleito o melhor jogador do Palmeiras da Copa. A gente Caraca. foi para a semifinal, perdeu na semifinal. E o titular era o Lino. Não sei se você lembra, um volante do Lembro, Santos. lembro, Lino, lembro, lembro, lembra? Lino, lembro. Era o Lino. E aí, e o Leão era o treinador. E quando acabou a Copa, ele já chamou, falou: ó, você vai subir. O Veloso subiu, tem a mesma idade que eu, a gente fez a base toda junto. O Veloso subiu um dia antes do jogo de estreia da Copa São Paulo, porque acho que vocês vão lembrar, o Guto vai lembrar com certeza, mas são as coisas do futebol, né? O Zete tinha quebrado a perna, se não me engano, Era contra o e o Flamengo. Ivan, Contra o Flamengo. que era o reserva, quebrou também. E não tinha Isso mesmo. goleiro. O Palmeiras ficou sem goleiro. E aí eles foram no vestiário tirar o Veloso do vestiário e falar: ó, Veloso, você não vai jogar a Taça São Paulo porque os dois goleiros, titular e o reserva, machucaram e você vai jogar, você vai treinar e vai amistoso. Começar, era preparação, né? Porque na época de Taça São Paulo é janeiro, comecinho do ano, Aham. quando o time profissional está se preparando para começar o ano e começando a fazer amistoso. Tiraram o Veloso do vestiário no dia do jogo. E aí, o que o Veloso também estava estourando idade, quer dizer, mas tudo bem, o Veloso era Goleiro, né? Goleiro é compreensível, diferente. porque o goleiro ele precisa mesmo uma maturação maior, né? Acho que é muita responsabilidade. Eu não me lembro de um goleiro de 18, 19 anos que Estourou tenha, assim. né? Não me lembro de Antes. ninguém assim que Realmente tenha. é bem mais difícil. Até nos É bem dias de mais. hoje é bem mais difícil, né? Um goleiro É. Mas aí o que muito aconteceu jovem. com o Veloso? Vocês vão lembrar também. Ele entrou e ficou, acho que 12 jogos sem tomar gol. Ele ficou um tempão sem tomar gol, bateu um recorde de não tomar gol. E aí Eu lembro disso aí. o Zete voltou, o Ivan voltou e ele ficou. Ele não saiu mais. Tanto que depois o Zete saiu, né? O Zete Porque foi pro São o Zete Paulo, foi né? para São Paulo, foi para São Paulo porque perdeu Ele espaço quebrou graças feio, ele quebrou feio a perna, né? Foi time Perônio, quebrou, foi um carrinho do Bebeto. Um carrinho ele do Bebeto. Aí foi quebrou pênalti. Foi pênalti e o. Aí teve o pênalti, Gaúcho, aí o Gaúcho o pegou no gol, Gaúcho pegou jogou, né? pênalti. É, Pegou, foi Copa do Brasil. Foi Copa do é, Brasil. é, Caramba! Não É, lembrava disso não. é, é. Pô, ele E. quebrou, acho que Tibe Perônio, se não me engano. É. Do Zete foi feio. E depois o Ivan quebrou também. Não lembro se foi a perna ou o braço, acho que foi a perna também, o Ivan. Mas quebrou mesmo. Foi um negócio. Eu falei, pô, o Veloso, me apresenta a sua mãe de santo aí, que o negócio tá bom. pô, aí depois desse episódio aí que você foi. Aí beleza, você foi pro Palmeiras e tal, Você jogou o quê? Quantos anos você jogou no Eu fiquei Palmeiras? 8 anos no Palmeiras. Ficou 8 anos no Palmeiras, É, cara. porque eu saí de São Paulo no infantil, naquela época era infantil, juvenil e juniores só, né? Aham. Eu saí de São Paulo no infantil e fui pro Palmeiras já na sequência no juvenil. Aí fiquei o juvenil, juniores e profissionalizei. Aí eu fiquei, eu fui emprestado pro Caxias, voltei, fiquei um tempinho curto no Mojimirim, mas não cheguei nem a assinar contrato, era. Ih, cachorro. Fica E tranquilo. falei pro Guto que o cachorro ia me sacanear aqui. Fica tranquilo. Bom demais. Meus Aí, cachorros tá tudo dormindo aqui. aí quando eu fui pro Caxias, rompi todos os ligamentos do tornozelo. Putz, Eu, Putz. eu tinha 19 anos para 20. Deixa eu caramba. sair daqui, vai, senão eles vão. Não, fica à vontade, porque aqui o aplicativo ele filtra. Ah, ele filtra? Então Ele tá bom. filtra. Então Então, beleza. não tá aparecendo na Então, gravação, não. De boa. então tá. Fica É, sussa. então, aí fui emprestado pro Caxias. Era muito comum fazer isso, né? Tanto Aham. que eu falo que eu só dei azar, porque eu saí numa época que era que a gente tava 16 anos sem título. A gente foi o ano que a gente foi invicto até o último semifinal contra o Bragantino, no Campeonato Paulista, e Bragan perdemos Times. de 3-0 lá. Essa semana tem um negócio interessante que na semana o Dario Pereira jogava, né?
Putz, pra mim foi o melhor quarto zagueiro que eu vi jogar, não porque eu joguei com ele, sou São Paulino, então o Dario pra mim eu conversava muito com ele. Que da hora, E o mano. Dario, só que o Dario a gente chamava ele Dario ia pro treino com a Dolores. É. Dolores eram as Dolores que ele tinha na semana inteira. Ele chegava na segunda-feira com a Dolores. Não, tô com Dolores, eu vou pro departamento médico. Aí aparecia na quinta-feira no campo e falava assim: agora eu vou treinar. Treinava pro jogo. E o Leão era ele era muito rigoroso, sabe? Ele pesava a gente todo dia, ele fazia pré-eleição de treinamento. Todo dia antes do Caramba. treino, de manhã à tarde, ele fazia uma pré-eleição e chamava. Pô, E aí eu vou contando e jogando história em cima de história e não acabo nenhuma, né? Porque aí eu já vou contar uma história de uma Não, pode pré-eleição dele, contar. a coisa mais engraçada, com o Neto, com o Mauricinho e com outras coisas. Mas depois, deixa eu acabar a história do Dario. Aí manda o pau. Dario, o Leão falou: você não vai jogar. Pô, não vou jogar semifinal, não sei o que lá, não vai jogar. Não treinou, não vai jogar, não vai jogar. Tá bom. E tirou ele do time, ele não jogou. Não lembro quem jogou, Marco Antônio, acho, não sei. Era o Toninho Ficílio, e eu não me lembro quem era na época, se era o Marco, que veio do esporte. Enfim, não jogou. Ah. 25 minutos do primeiro tempo, 3-0 pro Bragantino. Putz, merda. Lá em Bragança. Eu tinha jogado, a gente jogou a preliminar, porque o Leão, o que ele fazia? Ele levava todos os profissionais para o jogo. Aham. E ele decidia o banco na hora. Isso é um negócio que diminui muito a visibilidade do jogador na época, porque só iam 5 para o banco. E só Também tem tinha essa. 2 substituições, depois acho que aumentou para 3. Não, só tinha 2 substituições, acho. Não, foi até agora até duas. Até pouco tempo, né? Dois de linha e Só um tinha 2 goleiro. substituições e só iam 5 para o banco. Então, o que ele fazia? Escolhia um goleiro, um zagueiro que pudesse fazer todas, e no grupo tinha o Celso Gomes, que jogavam todas. Então, era um goleiro e o Celso Gomes, que podia entrar em qualquer uma das 4 lá atrás. 2 ou um meia e um atacante, ou um meia e 2 atacantes. Então, era isso que ia para o banco. O resto ia tudo para o jogo do aspirante. A gente jogava Caramba. aspirante com o time profissional, com o time principal. Tanto que a gente foi campeão por antecipação do campeonato de aspirante nesse jogo com o Bragantino. Nós ganhamos 6-0 do Bragantino lá e ainda tinha mais 2 jogos, a gente já foi campeão por antecipação, porque era muito diferente nosso time. Jogava todo mundo, Neto, Careca, Bianchese, todo mundo que não ia pro jogo, descia e jogava no Caramba, velho. aspirante. Caramba. Então, o time do aspirante nosso era o profissional. Por que isso? Aí tem um negócio. Porque era coisa. Não, porque o Leão era tão assim que ele queria. Não tinha migué com ele. Você vai dar migué para não jogar para ficar o fim de semana, coisa, você vai jogar no aspirante. Então ninguém dava Olha, migué com velho. ele. Caramba, velho. Não tinha migué. E faz Porque se você sentido, não né? fosse. Faz sentido. Se você não fosse pro jogo, você dava uma machucada e tal. Aí tudo bem, só machucado. Agora, se eu vou tomar o terceiro amarelo, vai tomar o terceiro amarelo, vai jogar no aspirante. Então, Olha, mano. ninguém forçava amarelo, ninguém fazia Mas nada. nessa época, assim, não tinha essa. Porque, assim, hoje a gente vê meio que os jogadores se juntar pra derrubar treinador, né, velho? Nessa época não Tinha, tinha essa parada. Tinha, né? tinha, tinha. E o Neto falou isso uma vez num programa, faz um ano e meio, talvez. Ele falou assim, pô, acho que tinha. A gente mesmo já se reuniu para derrubar treinador. Porque, Nesse sim. assim, o Leão. Assim, eu particularmente, vendo de fora, assim, eu até curto o trabalho do Leão. Eu acho que é um cara linha dura e tal. Eu vejo que é um cara linha dura, mas parece que ele coloca ordem. Onde ele chega, ele põe ordem no negócio e tal. E o negócio funciona. Geralmente funciona, né? Mas eu entendo que ele não deve ser o melhor amigo dos atletas também, né? Não é o Não, melhor amigo, né? isso que eu ia falar. Ele é aquele cara que para mim, foi o melhor treinador que eu treinei. Foi o que mais tirou de mim algo que nem eu tinha confiança. Quando eu subi profissional, eu
Putz, eu tava voando, a ponto de pessoas me pararem lá no treino e falar, pelo amor, que você tá jogando, não sei o que lá. Caramba, da Mas hora. eu sinto que ele teve muita participação nisso, porque ele realmente ele exigia tanto, e para mim, que estava acabando de subir, tinha subido profissional, queria treinar, gostava de treinar, etc., para mim, aquele perfil se ajustava. Por outro lado, ninguém jogava por ele. Ele nunca foi um treinador que, na hora que precisava, pô, vamos juntar, vamos jogar por ele e tal. Eu falo muito do Dorival. O Júnior jogava nessa época, né? O Aham. volante era ele, o Dorival Júnior. E ele é um cara tão gente boa, mas tão gente boa, que hoje eu tenho certeza, quando junta o elenco que ele tem na mão, os caras, ninguém sabota o Dorival O Júnior. Dorival. Ninguém. Ele é tão gente boa, ele é tão honesto, tão sério no que ele faz, mas ao mesmo tempo chamo de paizão, não é paizão no sentido frouxo, sabe? Sim, sim, Mas, é o cara que mas tá ele junto, né? O cara que tá junto, corre junto e tal, né? é. E é um cara que, putz, ele não se ofende por nada. Os caras, né? Eu tinha acabado de subir profissional, mas o Neto, o Gaúcho, os caras queimavam a cueca do Dorival Júnior todo o treino. Ele ia com Putz. umas cuecas velhas e quando ele voltava do treino, a cueca dele tava rasgada e botaram fogo na cueca dele. O tempo todo. Ele é muito simples. Não é possível, não é possível. É foda. Esse cara, Chega. cara, esse Neto não Ó, prestava, velho. Você é louco. Não, é que o Neto era foda, hein, Edu? O Neto era foda. Não, o Neto era muito xarope da cabeça. Ele era doente da Ele é cabeça. xarope, ele é xarope, na verdade, Essa né? história aí, uma vez nós estamos na pré-eleição para um treino. Aí o Leão falou a pré-eleição, tudo, não, então fazer isso, essa semana vai ser assim, assado, pode subir para o treino. Só não sobe Neto, Mauricinho e Marcos Vinícius, era um centroavante. Aí subiu todo mundo, nós subimos para o treino, estamos aquecendo para começar o treino. Daqui a pouco sobe os três. O Neto e o Marcos Vinícius dando soco no Mauricinho. Ô, louco. Não, filha da puta, seu burro. Como é que você fala, você conta? A gente falando que não, e você entrega a gente. Aí ele falava assim, pô, ele sabia o bar que a gente tava, a roupa que a gente tava, até a hora que a gente ficou, o que a gente bebeu. Mas queria que negasse como? Ele sabia de tudo. Ah, ele confessou. Confessou. Aí o Neto, o Leão apertou e ele falou, é verdade, nós estávamos lá. Os dois falando, não tava. E ele entregou. Aí não tem jeito, velho. Aí entregou os caras, velho. Aí não dá, não, pô. Era todo dia isso. Aí ele e o Gaúcho, com dificuldade de perder peso, subiam pro treino com um colete de borracha, porque Olha, pesava todo dia e se não batesse o treino, ficava mais depois, quando acabasse. olha, mano. O preparador físico era o Hinaldo Manta, era um militar de Pernambuco. O treino, o aquecimento dele era 50 minutos correndo em volta do campo. O aquecimento para o treino físico. Aquecimento para o treino físico. Como eu corria muito, ele botava eu para correr com o Ditinho Souza, não sei se vocês lembram, era um Lembro. cara, gente boa, e ele ia me contando as histórias, era uma pior que a outra, as histórias de vida dele, das confusão que tinha, e eu nem sentia passar o tempo, e a gente corria, aí 50 minutos correndo, aí começava o treino físico. Quando acabava, ele fazia um negócio que era assim, você tinha que dar uma volta no campo, assim, né? Em círculo, dar a volta no campo. E aí a gente começou a perceber, se você chegasse meio tranquilo, com tudo, né? Uma volta, mas no máximo que você pudesse para chegar no seu limite máximo, chegar quase vomitando. Se a gente chegasse normal, ainda conseguisse falar, ele fazia assim, dá mais uma, tá muito tranquilo. Então, a gente foi pegando a onda e falava, quando a gente tava chegando, já chegava se jogando no chão, fingindo que tá morrendo, que senão ele mandava dar mais volta. Ele era maluco. Você é maluco, velho. Era Caralho. loucura. Mano, você vê, os caras que tudo história. sobreviveram, né? Os caras tudo sobreviveram e foram. Não, você tinha que fazer sobreviver. diferença. Acabar o treino sobrevivendo. Aí ele deixava você
morto lá um tempo no chão, aí levantava. Senão, você tinha que se virar. Pô, fala sério, velho. Assim, eu vou só entrar um pouco. Vou ser um pouco invasivo agora. Você aparentemente é um cara bem sucedido, um cara tranquilo hoje, pai de 3 filhos, né? 3 filhos você tem, né? Ei, Pai de 3 filhos lindos, pai e tal, independentes, uma esposa e família e tal. Mas, cara, você sente, Edu, uma saudadezinha, assim, uma nostalgia daquele tempo, da época, de, né, eu, sim, eu sou o tipo do cara que todo mundo fala, não me arrependo das coisas que eu fiz. Eu sinto muita saudade desse tempo e eu me arrependo de muita coisa que eu fiz. é E mesmo. muita coisa por falta de maturidade, um pouco de influência, assim, sabe? Porque meu pai tinha uma história e, como eu falei aqui, meu avô era jornalista Aham, do alto, pô, um Avalone da época que ele, pô, tinha o programa de TV dele. aham. A minha mãe, a Ó, filha dele, né? Quando eles casaram, o meu pai, pô, foi seleção brasileira, pegou 10 anos de Corinthians. E teve uma época que o Brandão, no Corinthians, começou a meio que boicotar meu pai, começou a não colocar, não sei o que lá. E meu avô falava assim: meu, vai no programa e conta o que está acontecendo. Ele teve chance de ir para o Santos. Imagina ele indo para o Santos jogar com aquele time. caramba, Não precisava velho. nem de zagueiro. Meu pai era um zagueiro de seleção brasileira. Se ele vai para o Santos, mas ele era Pô, muito quietinho, sabe? Tudo ele aceitava. Não, até não hoje, quero. né? Até hoje, né? Até Até hoje, né? hoje, ele é igual, cara. Ele O pai muito, dele é uma muito. paz. O pai dele é uma paz, a Cássio, uma paz. Cara, é a Caramba, paz velho. Que impressionante. Ele não tá loucura, nem aí, mano. paz e amor. E, não, não vou falar. Ah, não vou falar, não vou falar. Meu, você tem que ir, porque aí você expõe, a torcida fica sabendo e você sai, vai pro Santos, pô. Não, não vou falar, não vou falar. Então eu cresci ouvindo isso. Quando eu comecei no São Paulo, eu sou Palmeiras, e comecei a subir, e aí meu pai viu que eu, pô, vai virar jogador. Ele sempre falou assim: enquanto você estiver no Palmeiras ou num clube grande, eu vou te apoiar. Mas para mim, futebol não é. Porque ele viveu uma época pior ainda do que a minha, né? Na época É dele, verdade. ele foi seleção brasileira e acabou a carreira, conseguiu comprar uma casa, foi o máximo que ele conseguiu. Caramba, Teve que velho. fazer faculdade depois de velho, caramba. Trabalhou como corretor de imóveis, depois foi trabalhar no Grupo Abril Cultural. Então não tinha, entendeu? Eu imagino ele hoje, com a carreira que ele fez, era para fazer assim a aposentadoria dos netos É, em 2 anos. zagueiro seleção brasileira, jogou no Corinthians, né? 10 anos de Imagina, É, velho. Corinthians. E ele, é, engraçado, é que ele jogou 10 anos no Corinthians e nunca ganhou nada. Olha Ele isso, jogou na é, velho. época pegou, do pegou, Vladimir. pegou o ano Aí ele dos saiu do 23, Corinthians. né? Ele saiu do Corinthians, ele foi para São Paulo. Só que ele tinha jogado um jogo do Paulista e naquela época você não podia jogar, não tem esse negócio de jogar 2, 3 jogos. Jogou um jogo, você não pode mais jogar pelo clube Do por outro mesmo, clube do mesmo do estado. mesmo estado, né? Aí ele foi para o São Paulo, mas não podia jogar. O que o São Paulo fez? Emprestou ele para o Cruzeiro. Ele foi campeão no Cruzeiro, voltou para São Paulo, foi bicampeão no São Paulo. 68, 69 campeão no Cruzeiro, 70, 71 campeão no São Paulo, foi para o Náutico, 72 campeão no Náutico. Todo lugar que ele passou depois do Foi Corinthians, ele campeão. foi campeão, todo ano. Meu Deus, cara. Todo ano. Ficou 10 anos, 10, 12 anos em jejum, sei lá quanto tempo ele ficou no Corinthians, e foi sair do Corinthians e ganhou era título todo ano. Nossa, velho. Um cara com um currículo desse, velho. Hoje, um zagueiro desse aí é Europa. E o cara ganha fácil. Exatamente. Fácil, o cara ganha 500 mil fácil, assim. Ele não fazia falta, ele não, sabe, ele, se não me Era engano, ele zagueiro ganhou técnico, né? tinha um Verdade. prêmio na época que chamava Belfort Duarte, que era Ah, para o zagueiro que ele ficava sem tomar cartão amarelo ou sem nenhuma repreensão ou alguma coisa assim, não era expulso, não era amarelo, e aí ele ficou, sei lá, 3, 4 anos sem nunca ter tomado um amarelo. Ele falou que ele até Zagueiro, hoje zagueiro, zagueiro. ele tomou vermelho uma vez na vida
Foi no Pacaembu contra um time argentino, jogando, acho que não sei o que era, meio que o Libertadores da época, um campeonato. E aí, no Pacaembu, disse que tinha areia atrás do gol, né? Ah. E o argentino, ele escanteio contra, ele foi e pegou a areia na mão. Quando bateu o escanteio, ele jogou na cara do meu pai. Jogou no olho dele. Aquilo que acontecia. Aí ele falou, tá bom. Aí, uma jogada que ele veio na ponta, ele saiu do... Na hora que ele passou, ele acertou meio que no quadril do argentino. Nossa! Ele bateu e já virou as costas e foi embora. Ele nem sabe se ele tomou vermelho, que ele falou, nem esperei o juiz me dar o cartão. Eu já bati para puto, já passei arrebentar mesmo. Arrebentar. O cara foi parar lá no alambrado do Pacaembu e ele já virou as costas e foi embora. Foi a única vez que ele foi expulso porque ele ficou muito puto. Caramba, Mas velho. nunca tomou um amarelo, um vermelho. Na época não tinha amarelo, era cartão. Ele conta uma história que eu vou contar aqui, os corintianos vão ficar putos comigo. Quando fala de ajuda do Corinthians, do juiz, ele vai, na época, os juízes eram tudo corintiano. E aí ia jogar contra um Noroeste de Bauru, por exemplo. Eu gosto E não tinha disso. cartão, né? Essa história é sensacional. Aí ele chegou num cara tal, e aí o juiz foi lá e fazia assim, pode bater que eu garanto. Fica tranquilo. Aí você via na TV o cara falando assim, olha a bronca que o juiz está dando no zagueiro. E o juiz, fica tranquilo, pode descer o sarrafo que aqui eu me seguro. Botar o dedo no nariz assim pra falar, ó. Que maravilhoso. Desceu o cacete, bate mais. Bate mesmo, pode deixar que eu seguro. Que maravilhoso, velho. Você tá... Aí depois os corintianos ficam reclamando com nós aí, que a gente reclama que Mas já desde aquela época já, né? Sempre desde foi. sempre. Imagina o que não fazia. Sempre. velho, isso é louco. E a conversa era nesse nível, assim. O cara Não, Vicente e Matheus, né? Foi pênalti. O juiz falava assim, meu amigo, desse lado Corinthians, desse lado 15 de Jaú, você acha que eu vou apitar para você? Você acha que eu tô louco? Eu vou dar para você, na dúvida, é para eles. Se conforma, porque é assim mesmo, não tem jeito. Mano do céu. Imagina o Vicente e Matheus que fazia, Não, né? Que esse dia ia ser demais, né? Não, imagina, o folclore da época. Ô, Edu, deixa eu te falar só uma dúvida. Você disputou uma Taça São Paulo pelo Indiana uma vez, não foi? Disputei. Mas por que você estava no... Você não estava no Palmeiras nessa época? Você foi Então, emprestado? olha o que aconteceu. História. Já que nós estamos contando tudo, eu vou contar as coisas que eu me arrependo, né, de ter feito. Eu estava muito bem no juvenil do Palmeiras, e aí nós estávamos naquela época, jogava, fazia o campeonato, aí classificava 8 e dividia em 2 grupos de 4 para fazer... os 2 campeões dos grupos faziam as finais do Campeonato Paulista de juvenil, juniores, era assim que discutia. E aí, na separação, caiu nós, Santos, Juventus, Portuguesa. Acho que era isso. Aí nós ganhamos do Juventus, que era o melhor time da época, 2 vezes, e estamos classificados praticamente. Íamos jogar 2 vezes com o Santos e estamos praticamente classificados. E o último jogo com a Portuguesa. Aconteceu uma tragédia, nós conseguimos perder 2 vezes do Santos, que era o time mais fraco da chave, teoricamente. Caramba, velho. Empatamos com a Portuguesa. E aí fomos jogar com a Portuguesa, o último jogo já eliminado. E o outro jogo, a gente ia jogar em Jaú, o próximo jogo, o jogo seguinte. Aí eu não era disso, eu não queria, imagina, não fazia isso. Mas a molecada toda, que é a maioria chamado abraço, né? O que eles fizeram? O nosso zagueiro combinou com o atacante da Portuguesa vamos ser expulsos, porque eles também tinham uma viagem, eles também estavam eliminados. E aí, vamos ser expulsos, que assim eu não preciso ir para Jaú, eu não preciso ir, sei lá, para onde eles iam. E eu tinha 2 amarelos. No meu caso era mais fácil, era só tomar um amarelo. Aí, para resumir a história, o que eu fiz?
Pô, começou o jogo, já deu um bico pra fora, pra longe, já empurrei um cara. Falei, bom, já vou tomar amarelo logo. Mas, e eu não queria, eu queria ir viajar pra Jaú, eu queria jogar, mas, sei lá, no esquema de todo mundo, eu entrei na onda e falei. Como eu era muito bonzinho, o juiz falava assim pra mim, eu não vou te dar amarelo. Olha. Eu não vou te dar amarelo. E eu, batendo o jogo inteiro, não tomei amarelo. Acho que foi 1-1, não sei que. Foi 1-1, acho, o jogo. Quando acabou o jogo, eu fui lá falar com o juiz e falei, ó, desculpa, você tem razão, eu forcei o terceiro amarelo e eu queria me desculpar com você, eu não fui correto. O juiz era amigo do treinador do Palmeiras. Putz. E aí, não, e aí o pior de tudo, esse zagueiro que combinou a expulsão e outros dois, foram 2 expulsos nossos, 2 dele. A gente era moleque, tinha 15 anos, não sabia fazer essas merdas. E se achava malandro. Quando a gente entrou no vestiário, era o Romero, o treinador, que foi ponta esquerda do Palmeiras. Ele entrou no vestiário, nossa, espumando. Ele falava assim, tá bom, vocês acham que eu sou idiota? E eu sei o que vocês fizeram. Você, Daniel, um zagueiro, né? Que até faleceu num acidente de escada. Ele caiu da escada, você acredita? Caramba, velho. Zagueiro bom pra caramba. Negão forte. Ele chegou para esse Daniel e falou assim: e você, além de tudo, é muito burro. Que ainda foi falar pro juiz e forçou o cartão. Aí ele foi a loucura, né? Eu falei, eu não falei nada pro juiz. E tinha sido eu que tinha feito isso. Aí eu fiquei no cantinho, quietinho. Ele virou para mim e falou assim: ó, e você vai para Jaú, não precisa levar nem chuteira. Você vai ficar no banco, se machucar 5, você não vai entrar. Eu jogo com menos, mas você não vai entrar. E eu fui, fiquei de chinelo no banco, mas só para ir para Jaú, não joguei. E ele falou: o ano que vem vocês vão ver o que vai acontecer. O que aconteceu? Em janeiro, a gente se apresentava nos juniores. Uhum. E aí ele mandou embora todo mundo. Caramba, velho. Praticamente, mandou embora uns 9. Ô, louco, E você tava mano. nesse meio? Eu tava no meio. Aí tinha até o Minuto, que era o treinador dos juniores, gostava de mim. Mais um erro que eu cometi. Ele falou assim, você não quer treinar com a gente? Eu não posso te colocar porque você está dispensado, eu não vou passar por cima de ordens de outros. Mas se você quiser ficar treinando, até você arrumar um clube. E eu falei, não vou ficar aqui só treinando, eu vou ficar perdendo tempo aqui. E não quis ficar, mas se eu tivesse ficado, talvez fosse um meio dele não me dispensar. Então eu fiquei esse ano afastado, por causa dessa besteira que eu fiz. E aí o Entendi. Indiano, que é o clube que a gente se conhece desde moleque, por conhecimento do Zé O Maria Acácio foi Marim lá. na Federação Paulista, o Indiano foi participar ganhou uma vaga para jogar a Copa São Paulo. Aí o Portela foi chamado de treinador e eu tinha saído do Palmeiras. Eu tinha sido dispensado do Palmeiras esse ano. Aí depois você voltou pro Palmeiras. Aí, depois o que aconteceu? Esse treinador saiu e entrou era um baixinho. Como ele chamava? João Avelino. João Avelino, era um baixinho muito engraçado. Ele tinha 1,40 m e ele era muito engraçado. E aí ele entrou e ele falou: cadê aquele menino que estava aqui? O Eduardo, que era filho do Eduardo, inclusive, aqui. A gente jogou contra eles. Eu joguei muito contra. Não sei que time que ele estava. E ele aí perguntou lá, foi mandado embora, Caramba, foi velho. dispensado. Pô, eu queria, traz ele de volta. Aí me chamaram, falaram, o João Avelino tá lá, te conhece e queria que você voltasse. Aí eu voltei, e aí fui treinando aos poucos, aí fui. Mas eu joguei a taça, perdi um ano, por causa dessa brincadeirinha besta que eu Edu, fiz. você lembra dessa Taça São Paulo do Indiano? Você lembra que vocês jogaram contra o Flamengo? Vamos contra o Flamengo. 3-2. Mas fala pro Acácio quem eram os caras do Flamengo, o time do Flamengo. Conta Não, aí. Quem jogava no Flamengo? o time do Flamengo era de sacanagem. Quer ver?
Marcelinho Carioca, Marcelinho Carioca, Djalminha, Ô, Djalminha, louco. tinha um centroavante, Wallace, Wallace, né? Não, Wallace. era sacanagem. Ô, louco. Jorginho e Júnior Baiano na zaga. Jorginho, os dois irmãos. E o nosso time era bom, cara, porque a gente ainda Bom. segurou o Flamengo, ainda seguramos o Flamengo. E o Flamengo foi campeão esse ano. Foi esse ano que ele foi campeão, né? Eu acho que foi, viu? Foi. Eu sei que o primeiro tempo acabou 0-0. Eu lembro. A gente, puta jogo nós fizemos. Caramba, E velho. o Flamengo, Acácio, era uma seleção brasileira hoje. Se dos caras que vieram profissional, Jorginho, que era o irmão do Júnior Baiano, que eu lembro. Jorginho e Júnior Baiano na zaga. Só não jogou nesse time o Leonardo, que ele já tinha subido pro profissional. Não lembro do nome. O Leonardo não jogou, mas o resto da galera que jogou bem. Marquinhos, o Marquinhos, era Marquinhos. Outro dia o Marcelinho, o cara que tava falando. Marquinhos, Djalminha. Tinha meia Marcelinho... seleção brasileira. O goleiro, acho que era o Heitor, que era a seleção brasileira. Depois jogou Olimpíada. Violento. E foi 3-2, foi um jogão. Eu tava lá, eu fui assistir. Eu acho que eles fizeram 3-0. Acho que foi isso mesmo. 3-1, depois 3-2, mas eles relaxaram, sabe? Fez um golzinho lá. Olha que pancada, hein, velho? Que loucura, hein, velho? Foi muito legal. Hoje então, Edu, você não se envolve em nada com futebol hoje, assim. Você mencionou coisa de tá trabalhando com imigração e tal, futebol passa longe. Hoje eu trabalho com imigração. Eu trabalhei 4 anos no Orlando Pride com a Marta, esse tempo que eu morei nos Estados Unidos. Trabalhei com futebol feminino. Muito legal. Interessante. Outro universo, que todo mundo tira sarro, né? Horrível do futebol feminino. Mas a gente aqui no Brasil assiste jogos ruins mesmo. Mas o nível lá da NWSL, que é a Liga Americana de Futebol Feminino, é muito alto. Muito alto. É mesmo, cara? Inacreditável. Treinava com elas e... Puta, é óbvio que tem a parte física que não dá para comparar o homem com a mulher na parte física, né? Para o físico, tudo diferente. Tanto que eu vejo... esses dias eu vi um vídeo lá do cara tirando sarro, que foi um time sub-15 que ganhou da seleção, sei lá o quê, do principal. Mas é normal, porque o homem tem uma compleição diferente, né? Por isso que até essa discussão que você tem de lutadora, que vai lutar com mulher mesmo, o jogador é de vôlei. Putz, não dá para você comparar, porque é diferente, a força física é diferente. É diferente. Mas tecnicamente, nossa, você não deixa nada a desejar. É um jogo igual, assim, nível muito alto. Caramba, muito assim, alto. Você não acha. Porque. Posso ser polêmico aqui, tá? Posso ser polêmico. Vamos ser. Mas, tipo assim, pra mim, eu acho que o futebol feminino ele acaba sendo injusto com a própria mulher. Porque eu acho que por ela ter uma limitação maior em relação ao físico, né, com o homem, eu acho que, de uma certa forma, e aí só talvez, poderia haver um estudo para meio que ou diminuir o campo, entendeu? Ou, sei lá, fazer algum jeito do futebol feminino ser melhor adaptado para ser jogado, entendeu? Eu acho que no campo, igual o campo de que jogam o futebol masculino, jogar o futebol feminino eu acho que é prejudicial para a própria mulher, entendeu? Não sei se você que já estava de pertinho, cara, tem a mesma visão ou tem uma visão... Eu concordo 100%. Eu acho que você só pode comparar o que é comparável. Boa. Então, quando você compara da mesma maneira, com as mesmas condições, o futebol feminino e masculino, você não está sendo justo. Você está comparando coisas diferentes. E quando talvez uma solução simples como essa que você falou, diminuir um pouco o campo, sabe? Criar uma regra diferente aqui ou ali, sei lá.
você mudaria, você daria essa igualdade de condições. Porque a gente vê, por exemplo, a, 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 a rede do vôlei no feminino ela é um pouco mais baixa, se não me engano, né? É, é, A gente vê algumas diferenças para a prática de alguns esportes com a mulher. é, Porra, por que o exatamente. futebol não é assim, cara? Eu acho que seria muito inteligente fazer É, isso, entendeu? Seria até eu também melhor, velho. acho, concordo, Seria muito concordo. mais interessante assistir. É, Imagine a questão de força, de falta, né? Se a falta ser um pouco é, mais próxima com a mulher, então acho que exatamente. então escanteio, né? Então acho que é uma o futebol podia ficar um pouco mais É. competitivo ali, né? Você não Para acha, por você. exemplo, goleira, você não acha fácil uma mulher de 2 metros, de 1,95, de É, 1,90? É muito mais Exato. difícil, né, você achar. Então, pô, que abaixa um pouco mudaria a trave, você achar um pouquinho diminuir um atrás, pouco. É, É, cara. diminuir um pouquinho exatamente. atrás? Não é menosprezar ou minimizar o futebol feminino, Que muito pelo isso, cara? contrário, Muito pelo é contrário. dar a condição igual para que o jogo fosse mais Cara, parecido, né. que esse fator físico aí é fato, é notório, não tem É, que querer fazer esse comparativo aí, cara. Por isso que é, a gente fica, né, nessa discussão de: "Ah, futebol feminino é chato, não sei o quê". é, Cara, cara, é, se dá uma que nem o Acácio falou aí, cara, quem sabe fica um pouco mais bonito o futebol, aí é, a falta mais perto vai ter mais graça, o goleiro é. mais a trave mais baixa, né, cara. Então, É, É que acho que aí, é que pega um extraterrestre como a Marta, aí é, talvez ela que ela exatamente. é um negócio É, é de outro é que planeta é que ela muito fora da curva, né? É é. muito fora da Só quantos que curva. anos ela ela, tá, Edu? Quantos anos ela tá, Edu? 38, 39, Caramba, meu. Puta que 39. pariu. Ela, a gente chegava no treino, isso ninguém comenta, ninguém fala. Ela é de uma simplicidade que a gente já brigou feio num treino, porque ela, deu discutir com ela, porque ela não percebe o tamanho dela. Ela quer ganhar tanto. E ela chega todo dia antes do treino, ela tem uma mania de pegar uma bolinha de tênis e fazer 100 embaixadinhas com a bolinha de tênis. Caralho, mano, Enquanto caralho. ela não faz 100 embaixadinhas com a bolinha de tênis, ela não começa o treino. Que isso. E aí, quando eu cheguei, aí brasileira e tal, a gente começou a aumentar o desafio. A gente fazia 30 de um para o outro, né? Além das 100 que ela ficava fazendo sozinha, a gente fazia 30. Enquanto não fizesse 30 nós dois, né, a gente não ficava satisfeito. Mas ela vivia com a bolinha de tênis para melhorar a qualidade, a técnica que ela já tem de sobra, né? Pô, e uma vez a gente brigou, porque a gente estava no treino e eu falava assim para ela: pô, não volta, não vem buscar a bola aqui atrás, né? Ela vinha buscar no pé do volante. Eu falei, pô, você tem que estar lá na frente, deixa eles criarem aqui para você receber pra você correr menos. E Aham. tá mais perto do gol, né. Você recebe no último terço, você tem mais até condição física para fazer a jogada, e Mais é lá que você fôlego. vai resolver o jogo, né? Lá, falava, ela vinha buscar o jogo. E eu falava de novo. Na terceira, quarta vez, ela é bocuda, né? Eu, eu falei, pô, de novo você tá aqui. Você quer que eu faça o quê? Você não vier aqui, a bola não chega lá. E aí, então tá bom, salva o mundo então, vem aqui buscar. E aí começamos a bater boca. Em português. E Aham. nos Estados Unidos, ninguém entendendo pisiroca do que a gente tava falando. Aham. E nós não falando, então foda-se, vai você, e vai não sei o que lá, então vai buscar, e vem, e ela me xingando, você fala, mas não tem jeito, né? Aí a treinadora, era uma treinadora, que vocês dois estão discutindo aí, né? Perguntou pra mim, eu falei, eu tô falando que ela não tem que voltar, tá? E a treinadora falou, você não tem que voltar mesmo. Ele tá certo, você não tem a bola, né? Aí acabou o treino, aí ela veio pedir desculpa, eu também pedi desculpa, tal, expliquei algumas coisas que tinham acontecido antes, falei, né, algumas coisas. E eu falei assim para ela, sabe qual é o seu problema? Você não sabe que você é o Neymar e é o Messi do futebol feminino. Você é igual a esses dois. Você não é a Marta só. Você é o Messi e você é o Neymar na proporção. Você já É viu o verdade. Messi ir buscar a bola do volante
ou dar carrinho para vir marcar. Não vi. Você já viu o Neymar vir? E o Neymar gosta de buscar o jogo, né? Aham. Mas você já viu ele vir buscar a bola aqui no pé do zagueiro e vir marcar e não sei o que lá? Ou os caras criam e jogam a bola para ele? Então, você é esses caras, só que você não age igual. Você tá preocupada em ganhar o jogo e se a volante não tá conseguindo criar, você vem resolver o problema aqui. E quem vai Não resolver o dá. problema lá na frente, né? Exatamente. Que É, adianta? Você vai passar para quem? Para você? Você tá É. lá para receber? é. Você vai conseguir passar para você mesmo? Não dá, né? Não Não adianta. dá. Puta. É, Pô, É. caramba, Edu, eu não sabia que você treinou a Marta, hein? Que bacana, que surpresa, hein? treinei, Legal, cara. fiquei com ela lá 4 anos. Que legal, cara. Foi Legal. muito Caramba, legal. velho. Que loucura, hein, velho. Tá Foi vendo? legal É uma. conhecer a pessoa, sabe? E é uma É visão, diferente. Edu, é uma visão que a gente aqui não tem, sabe? É, Por exemplo, puxa, a gente critica bastante o futebol num todo, né? De uma forma é. geral. Poxa, o futebol tá chato, o futebol tá isso, tá aquilo. E a gente, por várias vezes aqui, nesse programa de terça-feira que a gente faz aqui, eu e o Guto, a gente critica o futebol feminino. Fala que, poxa, meu, não adianta, é muito ruim de assistir. Muito É. ruim de assistir. A qualidade técnica é muito fraca, é muito baixa. E aí a gente, conversando com você, a gente consegue visualizar o quanto, por exemplo, os Estados Unidos, ele investe nisso. Os Exatamente. caras lá, eles estão junto com as É outra atletas, é coisa, é outra outro coisa. O Desde, futebol universo. desde feminino sempre. lá é outra coisa. É desde sempre, né? Desde sempre, Não né? É, tem e, jeito. poxa É vida, o esporte poderia ser, deles, né? né? Do futebol, o feminino é o forte deles, né? Então você vê, eu concordo, eu não gosto, eu não sou daqueles que, né, vocês estão falando besteira. Eu assisto alguns jogos aqui do futebol brasileiro, é difícil assistir, o jogo é ruim, É não tem sofrível. como negar, É sofrível. mas não tem nada a ver. Se vocês um dia pararem para assistir um jogo da NWSL, dos campeonatos que tem lá, são 12 times e 6, pelo menos, são iguais assim. Pode ganhar hoje e perder amanhã. O nível é muito parelho. Tem um time hoje, esse ano, melhor. O ano passado foi o Orlando City, que explodiu, desbancou todos os times, bateu todos os recordes da liga de invencibilidade, ganhou o Shield, que é quem ganha o pontos corridos, vai. Que lá Aham. isso é muito legal. Às vezes a gente podia pensar nisso no Campeonato Brasileiro. Olha que legal que eles fazem. São 2 títulos por ano que se disputam lá. O primeiro é o campeonato em si, que eles chamam de Shield, né? Que é o pontos corridos. Quem chegou primeiro é campeão. Boa. São 14 times, joga todo mundo contra todo mundo, né? E de E quem volta não? chegar lá na frente é campeão. Só que classificam 8 para os Ah. playoffs. Mas os jogos E são aí ida e tem o volta ou não? ida e volta. Ida e volta, 26 jogos, né? São 14 times, 26 jogos. Quem chega em primeiro já ganha o título da liga tal, da liga que é o do pontos corridos. Certo. Aí tem o campeonato, que é o mata-mata. Primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro contra o sexto, quarto contra o quinto. Aí os 4 que ganham, primeiro contra quem ganhar do primeiro, quem ganhar do primeiro e oitavo contra quem ganhar do quarto e o quinto. Do outro lado vão para chaves, segundo, sétimo, terceiro e sexto, semifinal, final, no outro campeão, que aí eles dão um outro nome, né? Tipo, faziam no Rio, Taça Guanabara e coisa, mas são 2 títulos. Então tem a parte que eu acho mais justa, né? Que o melhor time sempre vai ganhar, ou quase sempre, que é o de pontos corridos, que no Brasil está começando a ficar só Flamengo e Palmeiras, e vai ser difícil tirar se os times não voltarem a ser sérios de novo. Hoje o poder econômico e a organização administrativa está mandando no futebol e tem que mandar mesmo. Aham. Eu acho que tem mais que o Palmeiras tem que ganhar tudo mesmo, o Flamengo também, para mostrar para os outros times que você continuar com
com amadorismo nos Exatamente. quadros, nos diretivos, vocês vão continuar sofrendo, o torcedor vai continuar isso. sofrendo. Você quer um negócio amador, você vai continuar tendo resultado amador. Aí vai aparecer um SAF, um Botafogo, que vai enfrentar, mas eles não saem mais de lá. Flamengo e Palmeiras não saem mais de cima. Não vai, É difícil, nunca é nenhum difícil. dos dois vai deixar de classificar para Libertadores, não vai estar entre os 4. Pode não ganhar todo ano, mas o time Na bom média, né? e Na média. Sempre vai o time disputar, né? bom e tinha um cara na OAB lá que a gente jogava que ele falava isso. Um ano a gente perdeu, a gente ganhava todos os campeonatos da OAB, né? Porque era um time. E ele falava assim, até o Celso Gomes também é advogado e foi jogar comigo na OAB. Então a gente fazia zaga na OAB. Imagina o nível do campeonato da OAB. A gente ganhava todos. E um ano a gente perdeu. E ele no vestiário falou assim: o melhor time não é o que ganha o campeonato, é o que disputa todo ano. Então nós continuamos sendo o melhor time. Nós perdemos hoje, mas nós continuamos sendo o melhor time desse campeonato. É Caraca, verdade, né? sábias palavras. E é verdade. Pode acontecer, né? De É um você perder um detalhe, jogo, claro, um é futebol, detalhe ali, senão não né? teria graça. Se fosse assim tão Entendeu? óbvio, não teria Mas quando graça. você mantém a média Mas, de você estar pô, sempre lá em frente, é o melhor time, né? Pô. você tá Eu também sempre disputando, você tá sempre é. jogando, você tá Pô, sempre. O Palmeiras desde 2000 e 19, pô. Cara, não, 2000, não, desde faz uns 8 anos que o 2015. Palmeiras não Não, sai de. desde 2015 não sai da Libertadores. É, Verdade. 10 anos nunca saiu. é. Nunca saiu. É. Sempre tá nos oitavas ou quartas, semi. Sempre tá Eu Hoje. tava falando ontem, eu tava vendo o jogo do Flamengo. Se analisar o time reserva do Flamengo, ele classificaria para Libertadores tranquilamente. Se o time reserva do Flamengo fosse um time, eu não tenho dúvida que seria estaria entre os 4 primeiros do campeonato. Que é um Fato. negócio Fato. grosseiro os elencos, né? O elenco do É. Flamengo É sacanagem, né, velho? é sacanagem. É Você olha sacanagem. pro banco, você vê E os outros Jorginho, estão fazendo um puto esforço para contratar, para é, montar, para não se ver, se para mata para pagar, fazer né? e se mata para de repente num ano fazer um time bom. Mas é isso É, aí que a gente está falando agora. Tá bom, mas vai fazer um time bom por causa de um moleque que apareceu, despontou, tal, e aí não, vai fazer um ano bom. No ano seguinte cai de novo, porque não sustenta. Quem vai você vê o sustentar são esses Atlético. O Atlético times. é um exemplo disso. O Atlético É, foi lá, fez aquele ano bom, tal, agora tá devendo aos tufos. exatamente. O Rony foi para lá, não recebeu o primeiro mês, não recebeu o salário, pediu para É, sair, não adianta. entendeu? É Não embaçado. adianta, não adianta. Se Embaçado. não tiver aquela estrutura, a base atrás ali, a gente é aquela coisa que eu brincava com você, brinco lá no grupo, falando: "Ó, vocês vão ver como que vai ser, ó, o quê? Vocês estão brincando". E é fato, cara, é verdade, a gente É, não tá olhando isso, né. não Tá tem olhando mais. então, agora esse comparativo que a gente fica falando do futebol da antiga, né, a gente fica batendo papo, né, e é muito legal que a gente trouxe todo mundo de todas as épocas aqui, da época atual, eh, da época bem mais antiga, tal, e tá sendo gostoso, daí a gente começa a fazer o comparativo. E aí, porra, foi semana retrasada que o Zé Sérgio veio, né, o Foi semana Eu retrasada. vi, assisti. aí eu Muito até falei: bom. "Zé, você é culpado pelo futebol de hoje daquelas coisas de É, trocar os ponta, do ponta da direita para a esquerda, não sei o quê". E aí eu falei pra você que nós temos uma teoria que a Cássio tem a teoria, por que que não existe mais meia, né? Porque os pontas eles trocaram, então na vez do ponta vir pra linha de fundo e cruzar para o e centroavante, corta para dentro. ele corta pra dentro. E pra que tem um centroavante? Aí o É, que o Zé Sérgio falou: "Pô, o Serginho Chulapa estava morto hoje", né? morto. É. Né, o E estilo, você então não tem vê, mais. você vê o E o meia, aí Serginho, não o tem o Luizão meia mesmo, porque eles o falando, eles é, fizeram porra, 80% do gol foi só de empurrar a bola para dentro. Um Exatamente. bom exatamente. posicionamento na área, o cara faz, o Zé Sérgio ia para o fundo É, com uma facilidade incrível. Ele ia para o fundo e batia cruzado e alguém que estivesse lá só empurrava. Ele fazia o é. trabalho todo. Não, é que eu tô te falando, o Zé Sérgio é destro, né, e ele jogava na ponta esquerda. Aí que É, eu brincava. Aí eu falava: "Ah, Zé, você trocou ali, né", mas na verdade ele jogava bem ali, né, lado esquerdo ali, ele ia pra linha de é. fundo mesmo, mas eu digo, Mas ele os ia para o pontas fundo e para dentro, ele ia para os dois lados, ele era os 2 foda, lados, era diferente. isso é foda, era foda. E Pô. quando ele cortava para o meio, batia com a direita, né, então, Uma vez a gente jogou, e aí eu não joguei,
e o time, quem não jogava, ia treinar, e quem jogava ia na segunda, já apresentava todo mundo, jogava no domingo. É. Quem não jogava, ia para o treino normal na segunda. E quem jogava ia também, mas fazia um trabalho lá. O Leão gostava de que andasse de pé descalço na grama, umas coisas meio assim, para recuperar. Poxa, Umas loucuras. Isso aí os caras falaram, bom, hoje nós vamos fazer um treino, um coletivo. Na segunda coletiva porque o Flamengo ia jogar na quarta e o Flamengo na USP a gente foi fazer esse coletivo. Não esqueço disso. Aí fomos, quando eu olho, Zico, Júnior, Leandro, o time do Flamengo que ia jogar contra o Palmeiras ou era contra o Palmeiras. E eles foram fazer um coletivo contra o time, contra alguém, e acho que não era contra o Palmeiras, era contra o São Paulo, acho. Sei lá, até porque não era contra o Palmeiras, porque a gente. Mas aí, bom, vamos jogar, fazer um amistoso contra um amistoso. Vamos fazer um treino, ajudar no treino do Flamengo, né? Então ele pegou uns moleques da base para completar e, ó, uma molecada meio. Pode continuar, pode continuar. Eu olhava o jogo dos caras e eu falava assim, meu, não é possível. Os caras não andam. Era tão, 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 Caraca, e a velho, que gente correndo. bizarro, velho. Era só tapa e sem desgaste. Óbvio que eles também não estavam se doando expondo, né? Que total. eles iam jogar. Uhum. Mas era um negócio que qualquer um que, se a gente vê isso hoje, ia falar, puta merda, que nhaca, que jogo lento, que jogo devagar. Era um jogo mais lento mesmo, né? Naquela época era um jogo mais lento. Mas o time do Flamengo era uma lentidão que você apreciava, assim, você falava, não, é possível. Tocava aqui, o outro ali, não tinha posicionamento, os caras passavam Mas por todo lugar. parecia que Mas era tudo era tudo parecia que consciente, era né? tudo ensaiado, parecia que cada jogada era ensaiada, porque tocava aqui, eu aparecia lá, sem correr muito, assim, num espacinho assim, eles faziam o que no futebol de hoje faz muito, depois criaram o conceito de campo reduzido, Aham. quando você cria a jogada em cima de um espaço para sair daquela situação e depois ampliar o campo numa situação mais clara Maior. de gol, né? Aham. Então, e aquela época não tinha nada disso. O treinamento era coletivo, era físico e coletivo. Coletivo a semana inteira. E o pau torando para ver quem ia jogar. 11 contra 11, não tinha nada de treinamento tático. O treino era finalização, tinha uns treinos ou outro de cruzamento. O Tele fazia de cruzamento. Entendi. O Tele era outro que era. Putz, eu era lateral e eu ia para a linha de fundo. Você tem um cacuete de olhar para a área, né? Aham. Ele parava o treino. Se você Parava o treino. olhasse pra Por quê? área? Para. Por Por quê? que você olhou para a área? Ah, porque para ver se ele estava na área. Mas você não tem que ver se ele está na área. Você tem que cruzar assim ali. Se ele não estiver na área, o problema é dele, não é seu. Ô, louco, jura um negócio Ah, desse? o culpado é ele, não você. Você tem que cruzar assim, entre o goleiro e a marca de pênalti. Eu explicava tudo. É isso. Cada vez que você olha para a área, você está perdendo 1 ou 2 segundos, ou milésimo de segundo, que vai mudar essa jogada que você ia fazer. Caraca, velho. Mas é verdade, né, Edu? Mas é verdade, É, né? é. Porque você tem que cruzar ali entre Você a. vê o Miller, o jeito que o Miller cruzava, porra, é um cruzamento que o zagueiro odeia, porque ou você faz gol contra, se você pegar errado na bola, você mete pro gol. Porque ela vem assim, fazendo um arco, só que entre o goleiro e você, que é o zagueiro. E, pô, o goleiro não sabe se sai, porque a bola tá saindo dele. Ela tá vindo na direção dele, mas tá saindo dele. E o zagueiro, a bola tá vindo na sua direção, mas você tá de frente pro gol, pro seu gol. Caraca, velho. Então, pro atacante, porra, pegar essa bola de frente é só encostar o pé na bola, é gol. E ele fazia isso. Loucura, Claro. mano. É Que assim que você tem loucura. que cruzar, acabou. Que Não, olha, loucura. se você olhar para a área, eu vou parar o treino. Esse tá errado. Que É loucura, verdade, hein? cara. E pior que é verdade. Era É foda. verdade. Pô, bicho. O Cafu deve ter sofrido pra caramba Nossa, deve ter sofrido, viu? né?
aprender a cruzar, porque eu Cafu era lembro que o Cafu era. volante, na É, nossa época era volante, ele jogava de volante nas aspirante, na base toda, a gente é da mesma é, idade também, e o Cafu sempre foi volante no São Paulo. Mas depois é. ele jogou no ataque, né? O Cafu, né? Não, Porque. o Cafu jogou de meia também, alguns jogos, começou a criar, naquela época começou a criar esse conceito de segundo volante, que é aquele volante que sai um pouco mais pro jogo, e o outro fica mais fixo. O Cafu chegou a jogar de segundo volante, mais um meia, um pouco na meia, mas ele foi para lateral com o Tele. Que loucura. Bicho, E o eu. Cafu de volante, ele seria um jogador comum, né? Não tem como. Ah, provavelmente. É verdade. Provavelmente. Provavelmente. Ele não seria, tinha, pô, Falcão, Cerezo, que tinha de Você tá volante. maluco. Você tá Eu maluco. joguei com o Elzo. O Elzo era um monstro. Jogou a Copa de 90, acho. Ah, o Elzo jogou no Palmeiras, é verdade. Você jogou com o Elzo, né? Joguei com o Elzo. Além de ser muito gente boa, era uma jogada demais, Então, demais. era muito cara bom, né, velho? Muito cara bom, Era muito muito cara cara bom. bom. O Guto faz uma brincadeira sempre no final do programa. Você preparou alguma coisa? Senão eu faço um negocinho aqui, viu? Tô preparando aqui, já preparei, já fiz, já Ah, é? fingi. Então, Falei. então, Eu então já manda até sei, pau. eu já até sei qual que, já até sei o que quem vai ganhar no dele. Ah, é? Já até E, sei, já até sei, e, já até sei. Ah, sem eu já sacanagem. imagino, eu já imagino. Já. Não, só uma coisa, Edu. Você parou de jogar? Que ano que você parou de jogar 90, profissional? comecinho, 93 para 94. Por que eu parei? Graças ao Paysandu. Eu tinha ido jogar nos Estados Unidos na Copa de 93. Na Copa de 94, a Copa 94. de 94 ia ser nos Estados Unidos. E um cara me encontrou no Indiano, Ó, que ele estava ficando na casa do Ívaro. E ele falou assim: pô, lembra de mim? Eu não lembrava, né? Pô, não lembro. Eu treinei com vocês lá no Palmeiras, numa época que a gente foi fazer um estágio, o time dos Estados Unidos foi treinar com a gente. E, pô, eu lembro de você, não sei o que lá, você tá aqui. Encontrei ele no Indiano, por acaso. E ele falou assim: onde você tá? Eu falei: puta, eu tô no Palmeiras, mas eu saí, né? Aí eu me machuquei, agora eu tô. Não sei o que eu vou fazer, não sei se eu vou ficar, não sei para onde eu vou. E ele falou assim: pô, vamos para os Estados Unidos jogar no time do meu pai, que esse ano eles vão fazer uma liga unificada, vão pegar todos os times da primeira divisão, da segunda, vão fazer uma liga única para incentivar o futebol lá. E aí, o ano que vem, Copa do Mundo, o futebol vai explodir, você já tá boa. lá, pô. E eu sempre quis ir para os Estados Unidos, sempre. E aí, quando ele falou isso, eu falei: pô, eu vou, né? Eu morei na casa dele ainda, ó, você não vai gastar nada, você vai ficar na minha casa, você não precisa nem levar carteira, o que você quiser. Tá bom, aí fui, fiquei lá nos Estados Unidos. Quando eu voltei, o Tata, que tinha sido técnico no Palmeiras, meu técnico no Palmeiras, o auxiliar do Leão, na época, ele estava no Paysandu. E aí ele falou: Edu, vamos jogar o Campeonato Brasileiro pelo Paysandu. E eu já estava meio, sabe, já estava fazendo direito, eu nunca fui assim muito. Eu já estava mais pensando em parar, eu tinha 27 anos e estava pensando em parar já. 26, 27 anos. Porque aí é aquela coisa do meu pai, né? Enquanto você tiver. Não vai continuar uma carreira perdendo tempo só para falar que você é jogador de futebol. Tem muita gente que faz isso, entendeu? Entendi. Enquanto o futebol te der alguma coisa, você segue, eu vou te apoiar. A hora que você sair de um clube grande é ladeira abaixo, porque os clubes não pagam. Essa era a realidade de futebol. Você saía, E era é, para. e é a realidade, né? Não tem E é a jeito. realidade. Era furada. Quem ganha dinheiro era. E até hoje, né? Mas era 5% dos atletas. O resto passava uma desgraça. E aí o Tata falou: pô, vamos lá para o Paysandu, vamos jogar o Campeonato Brasileiro. Era o Campeonato Brasileiro Primeira Divisão, né? Que foi um ano que fizeram 4 módulos. Então, o módulo do Norte e Nordeste classificava 2. Foi o ano que o Vitória foi vice-campeão. Vitória jogou na nossa chave. Foi Entendi. vice-campeão, Palmeiras foi campeão. Ah, é 93. verdade, é verdade, verdade, Né? verdade. E a gente jogou. O Vampeta, O jogava último Vampeta, jogo jogava. nosso, nós perdemos do Vitória lá, 5-2. Se a gente tivesse ganho ou empatado, não, ganha, a gente tinha que ganhar. A gente classificava. O Vitória Entendi, estava classificado já, tirava o Remo, classificou o Remo no entendi. final.
Aí o que aconteceu? Puta, fomos lá, nunca vivi o que eu vivi lá. Primeira semana, reunião, o Jorginho, a gente morava junto, no mesmo quarto do hotel, eu, Jorginho, Ivan, goleiro, e Qual o o Jorginho? alemão. Cantinfas? O Cantinfas? Cantinho. E o alemão Luiz Ele Ricardo. vai vir no programa. Tô com o É? telefone dele. Aí, ó. Gente boa. Que da hora. A gente morou junto, moramos no mesmo quarto de hotel, porque o Paysandu não tinha muito dinheiro. A gente ficava os 4 num quarto. Tá bom. Aí, primeira reunião, presidente falando com uma cara de vítima, de choro, cara, não, esse ano vai ser diferente, não sei o que lá. Ele levanta, põe o dedo na cara do presidente do clube e fala, não adianta você vir com esse papo pra cima da gente de novo. Ele tinha sido campeão paraense um ano antes, tinha moral. Nós não vamos cair nesse papo seu, e você sabe que tem família aqui, ele era muito justo, muito justo. Tem cara que depende disso aqui e vive disso, vocês estão sacaneando, vocês não vão fazer isso. Assim, meteu o dedo na cara do presidente e falei, caramba, o cara Cara, falando assim com deitou o mesmo. presidente. Aí, bom, puta, não pagaram nada lá. Aí teve um jogo, jogamos, daqui a pouco eu tô tomando banho, ele vem e me cutuca assim, vamos comigo. Pô, deixa eu tomar banho, né, pelo menos. Não, vai, vamos trocar e descer. Aí, descemos, ele pegou o cara, o financeiro do Paysandu, com o saco de dinheiro, saindo do Mangueirão, o saco de dinheiro da renda lá do coisa, falou assim, dá o nosso. Aí o cara, não, agora tá tudo tranquilo, quando eu chegar lá no clube eu já vou dividir, já vou fazer um pagamento, já vou acertar com muita gente. Não, dá o nosso. Aqui agora. Fez o cara dar uma parte, aí aceitou, o cara falou, não posso dar, não sei nem quanto eu tenho. Dá uma parte, então, pelo menos, aí o cara recebeu. Foi o único dinheiro que eu vi do Paysandu, foi esse que a gente pegou lá na saída pegamos o Dinheiro cara da com renda. Dinheiro da o renda. dinheiro Pegou na dinheiro mão, senão não via mais nada. Caramba, velho. Porque não pagavam, não tinha jeito. Não tinha jeito. Aí eu e o centroavante lá, o Mendonça, que jogou no Santos, Lembro. a gente fez uma reunião lá, falou, não, vou trabalhar de graça, para jogar de graça aqui em Belém, ficar aqui. Eu, depois de acho que fiquei 8 jogos lá, fui embora. E aí parei. Eu estava no terceiro trimestre da faculdade, e se eu fizesse as provas, eu não perdia o ano ainda. Substitutiva. E aí eu falei, quer saber? Eu fui até, acho que era outubro já, final de outubro. Era a primeira prova do terceiro trimestre. Eu não tinha ido em nenhuma aula. Tinham assinado por mim lá. Tal. Aham. Eu falei, eu vou pelo menos fazer as provas, né? Que aí eu faço a substitutiva, porque eu já tinha perdido as do segundo trimestre, do segundo bimestre, que eu estava nos Estados Unidos. E aí fiz as provas e ainda passei de ano. Eu falei, eu não vou perder o ano de direito para ficar aqui Ah, sofrendo e palhaçada. sem receber. Pelo amor de Deus. E lá eu joguei Melhor coisa. contra o Edson Abobrão, reencontrei ele lá, que ele era do Remo. E o Birubiru estava no Remo. E o Mauricinho, Caramba. sempre ponta direita, também tinha O jogado com a gente no O Mauricinho Palmeiras. tô com o telefone dele aqui também. O Marcado ele Mauricinho vir. estava no. Se você falar com ele, Uma- fala dessa história Do do Remo? Leão. Ah, do Leão, tá. Que Tá. ele Não, filha da dedou os caras, dedou o É, Neto. não, filha da puta. Só você falando que era verdade e a gente negando e você confessou. O Edu, eu vou fazer só mais uma pergunta rapidinho, é coisa rápida. É que a gente tem esse ponto que o pessoal tá curioso para conhecer o Abilinho. Ah, A gente toda hora tem uma pessoa comentando o Abilinho. Eu queria meu que você Deus. fizesse um comentário dele, se ele jogava bem futebol, né, que para mim é um puta jogador. Como era o temperamento dele? Só conta uma historinha dele aí e fala se ele jogava bem Vou futebol. contar duas histórias dele. Ele, primeiro, jogava demais. Assim, ele batia na bola de um jeito que era piada, do jeito que ele jogava. Só que ele era muito nervoso, muito nervoso. Então, muitos dizem, eu não cheguei a jogar com ele eu sou um pouco mais velho que ele, então eu não cheguei a jogar com ele na Portuguesa, não vi, mas
Dizem que ele ficava muito nervoso quando ele chegava nesses lugares, né? Uma vez eu cheguei, eu estava para subir para o profissional já e fui treinar na USP também. Aí quando eu chego lá, eu vejo o Abilinho vestido de goleiro Ah, treinando no, Palmeiras. no Palmeiras, na categoria de baixo, juvenil, acho que era. Eu falo, o que você está fazendo aqui de goleiro? Não, eu sou goleiro, pô, né? Sou goleiro, não sei o que lá, vá. Aí até falei com o treinador, né? Falei, meu, você já viu esse cara jogar na linha? Pô, é brincadeira, né? Não, eu sou goleiro. Goleiro com o tamanho dele. Né? Aí, o que eu fiz? Aí o treino, eu fui treinar eu de zagueiro e ele de goleiro. Aí veio uma bola, eu fingi que eu tropecei, não sei o que lá, e deixei o cara passar ele, só ele e o Abelinho. Só ele e o... e o ele, filho da puta, meu, você tem que ser três, você tem que ir aparecer, eu vou fazer as coisas para o cara chegar na sua frente. Aí ele saiu do gol, foi meio que dividir com o cara, né? E aí ele, então, filho da puta, não sei o que. Então, e esse treino inteiro eu passei enchendo o saco dele, porque eu já estava mais pro profissional do que para lá, não queria estar lá. Teve uma bola que ele espalmou, a bola ficou quicando na linha do gol, e veio o centroavante fazer, eu ameacei chutar e dei uma caneta no centroavante, assim, só do coisa. Ele falou assim, meu, o que você tá fazendo? Ficou louco comigo. Quando acabou o treino, eu falei, meu, sai daí, você não pode ser goleiro de nenhum. Ele treinou no gol do Eu lembro dessa época. lembra? Ele era goleiro e Lembro, jogava pra caramba no gol. Jogava pra caramba. Jogava no gol pra caramba. Meu, Era o cara muito. era, o É cara um é animal. impressionante. É Só que animal. meu. Essa eu tenho que contar. Ele vai ficar puto comigo. Mas eu vou temperamental. contar. A gente foi jogar um Mundial Universitário nos Estados Unidos. Seleção brasileira. O Tata era o treinador, convocou só cara que jogava e fomos jogar. Porque o Brasil tinha sido convocado há uns 4 anos antes e levaram só cara da USP e só perderam, não ganharam um jogo e nunca mais foram chamados. Aí chamaram o Brasil de novo. Falou, não, dessa vez vamos levar uns caras que jogam. Aí fizeram uma seleção de cara que jogava e o Abilinho foi. E aí, para resumir a história, se não é muito longa, um jogo contra os Estados Unidos, a gente tá puta jogo pegado, o Visoli era o volante, tomou uma entrada no joelho e ele queria matar os caras. E aí ficou um clima pesado. Né? Aí teve um lance no meio do campo, o cara pegou, deu uma pegada, o juiz não deu falta, ele jogou aí, a bola bateu na mão do cara e o Abilinho, ei, ei! Aí o juiz, com a mão, com a mão. Então, se foi com a mão, apita, filha da puta. Come on, come on, come on, E come on, foi, come on, come on. o juiz, com a mão, com a mão, com a mão. Ei, se foi com a mão, apita, filha da puta. Ele era o cara que a gente deixava para falar. Quando tinha pedir alguma coisa, Bilinho, pede lá pra gente. Vamos tomar um sorvete. Bilinho, pede lá pra gente. Deixa comigo. Ele fala, deixa comigo. One sorvete, please. E ele falava assim. E ele falava assim: não tô falando nada, não. Não tô falando nada de inglês. One sorvete, please. O sorvete é demais. Na imigração, essa é melhor ainda. Na imigração, o Emílio explicou, o cara lá explicou, falou: ó, vocês vão lá e a gente está indo representar o futebol universitário, então todos têm que ter faculdade, né? Então, ele falou um por um, quem já fazia, eu fazia direito, então você fala que faculdade você faz? Direito. E aí foi falando, quem não fazia faculdade, ele falou, o Abilinho não estava fazendo ainda, acho que não fazia. E ele falou assim, ó, você fala, quando ele te perguntar, você fala educação física, né? Ele vai te perguntar, que faculdade você faz, você tem que falar, você é educação física, você é direito, você é arquitetura, você é... Falando para todo mundo, né? Cada um tinha que ter uma. E aí chegou lá na coisa, o cara... Bom, ele
nervoso, né? Ele é nervoso. Ai, e agora? Eu tenho que falar? Eu não falava uma Caceta. palavra em inglês. Aí o cara chegou lá, começou a puxar papo e fudeu já, saiu do script. Ele foi lá para falar educação física, já quebrou o protocolo. Caramba, velho. Não é O cara possível. começou e aí falou assim, hi, nananã, falou algumas coisas que ele não entendeu, só balançou a cabeça. Aí o cara, hi, what's your name? Aí ele, educação física. No, sir, sir, Não, velho. sir, no, your name. Aí ele, educação física. Já puto, a segunda vez. Já A puto. segunda vez ele vai do 0 a 100 mais rápido que uma Ferrari. Falou uma vez, a segunda ele já tá puto, ele já explode. Your name, sir. Aí ele, ô Emílio, vem aqui falar com esse cara. Eu falei 2 vezes de educação física, ele é surdo, ele não entende. Aí, porra, que coisa. Ai, cara. Eu de chorar de rir. O Abilinho vai achar que a gente tá tirando ele pra sarro, velho. Não é chacota não, É. Abilinho. Não, não posso É contar todas as histórias. É só conversa, é só Mas, não, história. mas o Abílio é sensacional, jogava muita bola, cara. Jogar demais. Jogava demais, Uma facilidade pra bater Nunca na vi. bola. Putz, é demais. Jogava muito. Ai, cara. Mas tem as histórias boas, né? Tem as historinhas Muito boas. boa. Rendeu Não, muita cada boa história. Com ele Ô, dá umas 2 horas de história só com ele. Porque Boa. não, era Ele tem sempre que ele. vir. Ele tá com essa frescura aí, Guto, de não vir aqui. O que é, velho? Tem que vir logo, o Abilinho. Vamos trocar uma ideia aqui, velho. Sim. Figura. O Edu, cara, quanto tempo de outro programa aí, Cássio? Já passamos da 1h20 já. Mas bora. Caralho, então. Bora. Foi fazer bom, um- foi bom. Bom pra caramba, você é Ô, louco, velho. é. Você tá maluco. Foi- Engraçado. Edu, a gente faz umas perguntinhas lá e vai perguntando. Eu coloquei treinador, tem uns que eu coloco jogador, mas eu coloquei treinador. Vamos falar aqui. Leão ou Tele? Aí você me ferra. Leão, Sabia, lá eu falei, vou colocar isso aí, ó. Leão ou Luxemburgo? Leão, Olha, que isso, hein? Leão e Felipão? Filipão. Felipão e Muricy? Puta merda. Ah, o Filipão foi campeão do mundo, né? Filipão. Felipão? O Muricy é bom também. Essa briga é boa. Mas Seu Filipão. amigo Dorival. Felipão e Dorival? Com dor no coração, Filipão. Peraí, Felipão a pergunta é quem é melhor hoje ou quem é melhor no geral? Na vida, Quem? no geral. Porque hoje isso não é covardia, não é covardia com Exatamente. os caras, né? No geral, né? Eu digo assim. Felipão e Dorival, você falou? Filipão. Felipão, tá? Felipão e Parreira. Filipão. Felipão, esse cara é o que eu vou falar, Felipão e Zagallo. Eu respeito muito o Zagallo, cara, mas eu gosto muito dele. Felipão e Zagallo. Pelas conquistas, eu teria que falar Zagallo, né? Mas eu acho que o Filipão conseguiu coisas mais, tipo, Copa do Brasil por um time que ninguém conhecia. O Filipão, eu acho que era mais de causas impossíveis. Um cara mais. Levou Portugal a Levou a Portugal final da Eurocopa, né, velho? A final Ele da Eurocopa, fez coisas que você não tem como contestar, né? Você pode achar isso aqui. E o Zagallo, nos comentários, nas coisas, o Zagallo para mim era mais um cara, um agregador, ele reuniu grupos, mas nunca me pareceu ser um cara muito tático, muito de tirar coelho de cartola, sabe? Sim. Acho que é um cara também. Eu vou deixar pro final para falar do Zagallo, como fazer um comentário do Zagallo. E aí, Filipão e Abel. Filipão. Oh, eu achei que você ia falar Abel, hein? Tudo bem, mas ó. Não, legal. Abel é bom. Eu gosto do Felipão pra caramba, sou muito fã do Filipão. Eu tô eu falando acho do que o Filipão- Zagallo, Edu.
Pode falar, pode Não, falar. não sei se eu falaria outro. Se você me pergunta quem é melhor que o Filipão, eu não sei se eu daria para alguém. Talvez um Guardiola, se viesse fosse para Sim. esse lado, né? Mas É. no Brasil, eu acho que não. Para mim, é o melhor de todos foi o Filipão. Legal, cara. Não, eu vou dar um parênteses no Zagallo, cara, que uma coisa que eu admirei ele pelo seguinte, não fala, pô, a Copa de 70, Pelé, Rivelino, não sei o quê. Cara, mas ele teve uma inteligência de colocar É, vários meias de cada time e no mesmo time, como se fosse um carrossel. Porque se fosse qualquer outro treinador, fala, pô, é, não dá pra é, jogar o Rivelino, tem que jogar é. o Jairzinho, ou não sei o Eu, quê, não dá eu, pra jogar todo mundo. E esse cara, ele teve cara, e porque outra coisa, porque ele jogou futebol também, né? Que te dá muito aquele embate do cara que foi treinador e jogou futebol. Tem o cara que é o treinador que foi o preparador físico, que vai é. mais pelo estudo, não sei o quê, mas o que teve o Parreira, né? Mais estudioso, é, mais. exato, exato. Mas Sou eu respeito muito. muito o Zagallo, cara. E Respeito muito ele o fez Zagallo. uma coisa que é uma tese grande que muita gente fala, discute no futebol. Você tem um Aham. grupo muito forte. Você tem dois meias sensacionais. Tem um que é o Zico, reserva do Zico, por exemplo. Podia ser um cara É, fenomenal. Mas não vai é, jogar nunca porque é a reserva do Zico. O bom treinador, ele põe os dois para jogar. Ele acha é, que você é tem que melhor arrumar. que o outro, eu vou dar um jeito de achar um esquema aqui para jogar os dois, para jogar os 11 melhores e não É, o melhor da posição. Se vira, é o É, que você falou agora. O Zagallo deu um jeito de botar o Tostão para jogar. O Tostão é não verdade, jogaria nunca se não verdade, fizesse um verdade. falso 9 com ele. É Ele ia verdade, jogar é onde? verdade. Naquele meio campo da seleção brasileira. Puta que pariu. O Tostão Rivelino na ponta esquerda. Ele tinha é, três meias Jairzinho, sensacionais, né? assim. Jairzinho era meia do Jairzinho, Botafogo. Rivelino, Pô, Tostão, Pelé, ele arrumou um espaço para todo mundo. é, é. Gerson, né? E já Gerson, o Gerson, que era meia do São Paulo, é, o Tostão era o jogador que jogava sem bola, né, além de jogar bem, é, jogava sem bola também, né. muito Aí eu inteligente. tem uma particularidade que o Gustavo é amigo nosso, meio do Acácio, e eu, por acaso, como que eu cheguei neles, né, eu vi um vídeo no YouTube do Gustavo fazendo um comentário que aquele gol do Carlos Alberto, que o Pelé tocou pro Carlos Alberto, o Tostão fazia assim pro Pelé: "Toca lá", mandava o Pelé tocar. Você viu essa cena? Eu nunca É, tinha percebido. vi, vi. Eu nunca tinha percebido que o Tostão mandou o Pelé tocar, tipo É. assim, pontapé, apesar que não precisava, né, É, mas ele apontava ali, ó: "Vai lá, toca lá, toca lá". Eu falei: "Caralho, meu". É. E ele viu. o Gustavo fez esse comentário no YouTube, eu vi esse negócio, falei: "Caramba, o Gustavo faz podcast". Aí por acaso comecei a conversar com ele, ele me apresentou a Cássia e a gente começou a É, fazer esse bate-papo aí. Mas Bom legal, era Edu, outra cara. visão. Você imagina esses caras hoje, jogando Hã. hoje, com a condição física, óbvio, diferente, né? Aham. Com tudo que se dá hoje para o jogador, o nível desses Tecnologia, né. caras. Tá maluco. Tecnologia, pô. Você tá Cara, louco. Os caras iam voar, você- velho. Os caras iam voar. É demais, é outra coisa, né? Tu, Edu, que cara, maravilha, muito velho. obrigado, cara. legal, Ah, legal. Um top, prazer. top, Muito top. bacana. Pô, Foi bom você demais. vê que o tempo aqui foi passou muito rápido, passou muito rápido. É, Foi é, bacana. Não, É isso aí, programa bom é assim, a gente nem percebe quando termina, né? passa rápido. é, Bom, essa rápido. Edu, obrigado mais uma vez beleza, um prazer. pela participação. Queria, né, deixar aqui um pedido para quem assiste esse vídeo. Se inscreve no canal, segue nós aí, deixa o seu like, um comentário. Diz aí se você gostou do programa, se você não gostou, sugestões também, tá? De pautas, de convidados, pra gente poder trazer aqui no programa. E, Guto, um abraço pra ti, um beijo no seu coração. Edu, mais uma vez obrigado, cara, pela participação aí. E a gente precisa fazer uma parte 2 porque tem mais história da hora Não, pra Ixi, tem gente muita ouvir do aí. Avilinho. Vamos contar tem mais dos muita Avilinho história. aí. Tem muita história aqui Tem que não muita deu para história. contar. E- Deu tempo. É, Então, beleza, falou gente. então. Um abraço, um Tá beijo pra bom. vocês. Uma boa Valeu, noite. beijo. Boa tarde, Valeu. Valeu, até mais. Tchau, prazer. Até Tchau, tchau. mais. tchau.